quero chamar a atenção para você que está assistindo o nosso programa, porque nós vamos já conversar com a Patrícia Alencar, que é advogada, e ela traz aí um assunto muito interessante, que é a lei que institui noções básicas de direito no ensino infantil e também fundamental. E isso a gente vai conversar agora no Direitos e Deveres. E a gente começa com uma curiosidade para vocês. Apenas 7% dos brasileiros conhecem muito sobre direitos humanos e igualdade de gênero, segundo pesquisa da ONU. E hoje a gente trouxe a nossa querida Patrícia Alencar. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. É sempre muito bom estar aqui com você no nosso programa para a gente falar. Você está vendo essas flores maravilhosas? Gostou? Eu gostei. Tá? Maravilha, né? Daqui a pouquinho uma convidada que vai estar aqui com a gente. Mas a gente aproveita esse momento para a gente falar de algo que, de uma certa forma, chama bastante atenção, que é essa lei, né, municipal. Sim. Que traz as informações de que o direito estaria tanto no ensino infantil como também no ensino fundamental. E aí a gente quer entender um pouco mais se já está vigorando, se já está realmente acontecendo e como é que essa lei vai funcionar. Bom dia a todos. E explicar para quem está em casa, né, por que aconteceu essa lei. Sim. E tudo. A gente pegar um pouquinho para trás, em alguns estados, como por exemplo Pernambuco e Recife, desde os 5 anos pretéritos, lá as escolas já têm noção de direito no ensino particular. Uhum. E isso é muito importante porque se você pegar o direito existe porque nós vivemos em sociedade. Sim. Então, tudo que nós vivemos e cotidianamente, seja nossas relações pessoais, empresariais, entre governos, tudo rege pelo direito. E isso também fundamenta e fomenta a criança se tornar um cidadão, porque tudo precisa-se do direito, né? Se você pegar o artigo 205 da Constituição, ele diz que é dever do Estado promover a educação. Então, essa criança ela está indo para a escola, mas tão importante quanto o português, matemática, ela ter noção dos seus direitos e seus deveres. Então, a gente sempre brinca que as pessoas gostam de saber seus direitos, né? Eu tenho direito a isso, tenho direito, mas ela também tem deveres. E aí é importante que essa criança, desde a educação primária, né, quanto ao fundamental, ela estudando isso em escola, facilita ela ter um senso crítico, ela ter uma noção do que a diferença, por exemplo, a gente vê muito na sociedade, né, em uma roda de conversa, isso é roubo, isso é furto, mas fulano está roubando. É diferente, né? Os delitos são distintos e isso ajuda essa criança a ter senso crítico. Eu acredito que essa lei nasce tarde, né, mas a gente já devia estudar isso desde, né, da nossa época de criança. Eu acho que facilitaria uma série de coisas, mas já nasce muito bem elaborada, pelo que eu li o corpo do texto da lei, a 5.936, que foi promulgada mês passado pelo Dr. Pessoa. Ela está faltando só a questão das diretrizes, onde as escolas vão ter uma diretriz escolar do que vai ser cobrado, levando em consideração o nível da escola, sim, o nível do aluno. Das crianças, né? Porque assim, pelo que eu entendi, a prefeitura é quem vai dar essas diretrizes. Sim, a lei municipal. A lei municipal. E aí a gente precisa realmente entender um pouco mais, até porque no ensino médio, sim, e na própria universidade, muitos que estão não passaram por essa fase. Exatamente. E aí é algo que realmente chama atenção. É uma lei municipal, mas de uma certa forma a sociedade em geral deveria estar com essa lei realmente dentro da própria educação, no geral. Exatamente. Né? Porque, queira ou não queira, no ensino médio a gente ainda tem jovens adolescentes, muitos jovens adolescentes, que vai, de uma certa forma, é algo também para se analisar. Vai ter aquela situação de conflito. Sim. Porque essa criança que vem na infância e que vai para o ensino fundamental, que passa por essas disciplinas de direito, de uma certa forma, daqui para frente, alguns anos. Sim. Né, então, para essa prática. E aí o ensino médio não passou.
E ainda temos muitos jovens ainda que pode existir um certo conflito também, né? Exatamente. Então, assim, se você pegar uma análise... Porque é um futuro a longo prazo. Exatamente. Não é tão pertinho assim, né? Os conflitos vão acontecer. Isso é necessário que se comece, como você mesmo disse, já era para ter começado, mas a gente sabe que vai ser um pouquinho de choque, né? Exatamente. Mas se você pegar os exames da educação do ensino médio para trás, geralmente a prova do Enem traz alguma questão de direito. Sim. Sempre fala de uma Lei Maria da Penha, né? Então, esses jovens... Analisando toda uma situação que nós estamos vivenciando no momento, né? É como se as pessoas não entendessem o que é o direito. E as leis estão mudando. Exatamente. As leis mudaram muito. E a sociedade, praticamente, uma boa parte da sociedade está totalmente por fora das novas leis. Por isso a importância de ter noções de direitos, né? Sim. Essas crianças precisam saber como são criadas as leis, né? Que o direito ele é regido, ele é imposto, né, pelo Estado, e que o Estado tem as suas funções, legislativo, executivo, judiciário, a ter esse senso crítico de poder se discutir, se conversar, né? Saber que essa criança, ela tem direito à vida, à saúde, à propriedade, que as relações dos direitos, elas não são fomentadas de forma aleatória. O direito existe porque a sociedade evolui. Se você pegar, por exemplo, o casamento homoafetivo, as relações homoafetivas, elas sempre existiram. E o direito regulamentou há pouco tempo atrás, né? Se você pegar o histórico e o contexto familiar. Então, o direito, ele avança de acordo com a sociedade e existem leis também que são criadas de acordo com o costume. Eu acho que, de uma certa forma, isso chama atenção e, ao mesmo tempo, é importante, porque uma criança, ela não tem a obrigação, por mais que um pai e uma mãe ensinem, é uma criança inocente. Sim. Muitas vezes age de uma forma que ela nem entende, nem sabe, inocentemente, e às vezes até essa criança é criticada. Exatamente. Né? Então, vai ser importante essa disciplina, até acho que ela deveria ter chegado antes do que outras disciplinas que aí estão, que de uma certa forma batem de frente com tanta informação que a gente está recebendo nos últimos tempos, inclusive de respeito. Sim. De respeito para com o outro. O que eu acho que seria interessante se chamar a atenção não só para o ensino infantil e fundamental, mas também para o ensino médio. Sim, também se levar para as universidades, né, se estender realmente de forma estadual, para que as pessoas pudessem ter um pouquinho mais de consciência, porque você trabalharia um todo. Hoje a gente vê crianças, meninos de 18, 19 anos na faculdade. Então, imagina o ensino médio. Meninos de 15 anos, né? Meninos de 14 anos já no ensino médio. Então, para mim, ainda são crianças que precisam desse cuidado. Então, o infantil e o fundamental é necessário, mas acredito que o ensino médio também seja. Sim. Porque é justamente numa fase, doutora, de crianças que estão entrando na adolescência. E a adolescência é algo muito mais perigoso ainda, porque vem várias emoções, várias situações, vários comportamentos e atitudes, que muitas vezes, por mais que um pai e uma mãe tenha dado a educação, tenha mostrado o que é certo e o que é errado, mas o convívio entre colegas, muitas vezes transforma as personalidades. Exatamente. Então, assim, eu acho super interessante e acho que deveria se estender também para o ensino médio. Eu concordo plenamente, né? Se você pegar esses jovens, eles ficam no WhatsApp, né? Aquele grupo de conversa, e se você pegar, ali podem ter crimes a serem praticados, né? Então, para assim, que eles tenham consciência do que pode e do que não pode, é uma disciplina. Exatamente, consciência de usar o aplicativo, de saber como manusear, de saber que a internet hoje não é mais terra sem lei. Tudo que você fala, você pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente. Então, é muito importante essa consciência de estudar o direito. Se você pegar outros países, como o Canadá, a Inglaterra, eles estudam a Constituição do Estado deles. Né? Então, assim, por que nós no Brasil não temos essa consciência de estudar a Constituição, de saber o que é que está previsto nela, de saber o que é que está sendo alterado? Então, isso é muito importante e que eu espero também que seja estendido ao ensino médio. Verdade. Doutora, o que, na verdade, vai ser levado para essas crianças, né? Por exemplo, tem mais ou menos ideia e quando é que realmente vai... Foi agora em junho, né? Foi julho. 4 de julho, parece, né? A partir de 4 de julho. Como é que ela passa a funcionar? Você deu mais ou menos uma explicação, mas os professores, eles também vão ter que se capacitar, Com né? certeza. Se você Porque é uma área difícil, viu, doutora?
Se você pegar a diretriz da lei que foi promulgada, eles vão promover palestras de capacitação, vão ensinar essas crianças da escola municipal ou estadual como gerir uma escola pública, né? Tem lá na diretriz da lei, ensinar essas crianças a ter um senso crítico de uma argumentação jurídica, entender, como eu expliquei, as diferenças de crimes, e explicar para esses jovens que direitos humanos não é só a seara do direito penal, existem a seara do assistencialismo social, e tudo isso envolve direitos humanos. Então, eu acredito que até o ano que vem já vai estar sendo pelo menos iniciado na maioria das escolas, mas que tem que ter essa capacitação tanto dos professores para saber a cognição de como explicar para crianças. Verdade. Doutora, para vocês advogados, para vocês profissionais, no caso, vocês também vão estar muito atentos, por exemplo, porque assim, eu acredito que vocês que são advogados têm o maior interesse de que essas leis cheguem realmente de forma correta às escolas. Vão ser escolas municipais e escolas particulares, né? Sim, com vão certeza. se estender também a escolas particulares. Bom. Vocês vão estar vigilantes a esse tipo de informações que vão ser levadas para as escolas? Sim, com certeza. Se você pegar uma análise de contexto, essas crianças vão ter acesso a informações do direito de família, do direito do consumidor, que é uma relação onde a maioria das escolas, hoje em dia, na educação infantil, no Fundamental 1, elas já ensinam a parte de economia, de troco, de compra, do manuseio do direito financeiro, aquela questão básica do consumidor. Elas vão aprender as relações, pelo menos as noções de trabalho, né, que a maioria das pessoas elas têm direito a ter uma carteira assinada. Então, tudo isso, eu espero que nós do direito temos o poder de fiscalizar, né, temos acesso a essa fiscalização perante as escolas, principalmente a privada, e que esse ensino ele seja feito de forma correta, aluzindo o direito ao nível da criança. Muito bom. E aí fica um alerta também para os pais que vão ter que estar atentos. Os filhos provavelmente vão levar muitas informações para os pais, vão estar ensinando também os irmãos, né, de uma certa forma, e vai estar aí nos estudos, vão estar nas matérias e valendo notas, né? E o bom é que nós vamos preparar crianças e jovens para entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e vão ser pessoas eu acredito que de personalidade bem definida. Exatamente, né? Como eu falei, o exemplo de Recife, onde as escolas privadas lá já ensinam noções de direito, as crianças têm uma cognição argumentativa muito boa, né? Eu vi o relato de um jovem, ele explicando para o pai o que era ampla defesa e o contraditório, né? Que todo mundo tem direito a isso, da presunção da veracidade. Enfim, então, acredito que os pais também vão gostar muito disso, né? De ver os jovens trazendo um pouco de noção de direito, mas de forma fundamentada, de forma coerente, explicando qual é a diferença de uma injúria racial, a diferença de um racismo, que isso são básicos, né? Para a gente ter noção do que é nosso de direito e cobrar os nossos deveres. Com isso, o que vai chamar a atenção da população é que as leis não vão passar em branco. Sim, né? Com Porque certeza. Muitas leis vieram. Nesse ano de 2023, de 2022 para cá, muitas leis. Sim. E acredito que a sociedade esteja por fora de muitas delas. Exatamente. Né, então, é uma atualização já conscientizando a sociedade desde enquanto criança, né? Mostrar para as pessoas que é importante. A gente também precisa saber nossos deveres, né? Se você pegar a questão ambiental, a maioria das pessoas cobram o impacto e a crise ambiental, mas não fazem o seu dever de casa, né? Cuidam lá do seu quintalzinho, aí queima o lixo, aí só coloca a culpa no Estado. E a gente também tem deveres enquanto pessoas, né? Se a gente cuidar do nosso micro, fica mais fácil poder cobrar do macro. Então, pronto, vamos ver como tudo isso vai acontecer e quem sabe se estenda também para o ensino médio, né? Vamos esperar. Verdade. Quero agradecer pela sua presença. Eu que é sempre agradeço. muito bom estar com vocês aqui da PAC, que a cada terça-feira vocês estão informando, trazendo algo que esclarece, sim, as nossas dúvidas, e é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Tá Muito bom? obrigada. Quem quiser entrar em contato com a nossa advogada, basta só seguir aí o Instagram também e pode entrar em contato com a PAC, não é isso? Exatamente. Estamos Obrigada. à disposição.
Obrigadão. Eu que agradeço. Muito bom, né? Direitos e Deveres volta na próxima terça-feira.